Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, nosso encontro semanal, sempre aos domingos à tarde, trazendo para você estudo bíblico e louvor da melhor qualidade. E você já sabe, neste tempo, estudando a Palavra de Deus no livro de Atos, essa jornada fantástica pela história da nossa igreja. E hoje nós vamos ter mais um estudo importante com o nosso mestre, pastor Itamir. Mas antes de começar, eu quero, como sempre, orar com você, entregando este tempo ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado por mais a oportunidade que temos nesta tarde de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos abençoados, edificados, de sermos, Senhor Deus, encorajados a viver como uma igreja verdadeiramente temente ao Senhor, uma igreja que anda nos caminhos e debaixo da orientação da sua palavra. Por isso nós pedimos, abençoe esse tempo que nós vamos ter, orienta teu servo, pastor Itamir, e nos traz uma palavra através dele que possa edificar a nossa igreja e nos orientar nos caminhos que nós devemos seguir. Nós abençoamos este encontro, pedimos que o Senhor guarde cada uma dessas famílias agora representadas aqui, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um desses lares. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, e antes de ouvir a palavra do nosso querido pastor Itamir, vamos a um tempo de adoração com a nossa equipe de louvor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu,
Jesus. Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a minha rocha, é a minha proteção, é o meu socorro, é o meu refúgio, é o meu Deus forte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe que esse é um programa, é um ministério da nossa primeira Igreja Batista Santo André. Nós estamos estudando todo o livro de Atos e vamos fazer isso até o final do ano, estudando os 28 capítulos do livro de Atos. Mas eu quero, nessa ocasião, fazer um resumo, destacando um tema super importante dos primeiros 12 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Atos. E o tema super importante é o tema da oração. Por isso eu chamo esse estudo de A Oração, um Marco na Vida da Igreja. Eu gostaria que você me acompanhasse e que você pudesse encontrar para a sua vida aplicações, porque essa é uma área super importante da nossa relação com Deus. Você sabe que nós estamos conhecendo e estudando a história da igreja cristã. E como nós vimos no último estudo, a igreja vai avançando, porque os cristãos abriram suas casas para se reunirem. Não tinha mais templo, não tinha mais sinagoga para os cristãos, e agora, então, eram suas casas. Nas casas, eles adoravam o Senhor, edificavam-se no Evangelho, mantinham a comunhão, né? Serviam uns aos outros e proclamavam a salvação. Isso daí era a maneira pela qual as casas forneciam um ambiente correto para que a igreja fosse crescendo. Ao abrirem suas casas, vocês aprenderam e nós aprendemos algumas verdades importantes. Quais são? Que a casa significa a família. A igreja acontece nos encontros. A família é a base para a igreja cristã. A casa é uma extensão da nossa igreja e, por fim, aprendemos também que a casa é o lugar da sua igreja. Portanto, quanto mais nós pudermos abrir as nossas casas para recebermos irmãos e para recebermos visitantes, sem dúvida nenhuma, o evangelho vai sendo proclamado e também a edificação mútua dos cristãos vai sendo efetivada. Mas nós temos que lembrar que, em tudo isso,
a oração foi fundamental para o desenvolvimento da igreja. E quando nós analisamos os capítulos estudados até agora, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós percebemos que, além do Espírito Santo, com a sua presença, com a sua direção, com o seu poder, a oração foi outro fator fundamental para que a igreja continuasse caminhando seguramente, conforme o projeto que o próprio Senhor Jesus tem estabelecido para ela. Quando Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, por dificuldades, por problemas, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Quando Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, isso é, não ganhariam contra a igreja, ele estava fazendo o quê? Sinalizando a vitória do evangelho. É muito interessante, sabemos que nós estamos, então, trabalhando num um projeto divino, que é um projeto o quê? Vitorioso. Jesus, então, estava, vamos dizer assim, sinalizando que nós teríamos provações, nós enfrentaríamos dificuldades, mas o nosso caminhar em direção ao cumprimento da missão que ele mesmo tinha deixado para a igreja era um caminhar o quê? Vitorioso. Vitorioso. Por quê? Vitória não nossa, vitória dele mesmo. Então, e a oração era parte desse abençoado plano. Então, entenda bem, o Espírito Santo atuando, a sua presença, dirigindo os apóstolos, dirigindo os primeiros cristãos, como ele tem feito hoje, dirigindo a nossa vida. Mas, além da presença do Espírito Santo, da direção dele, nós temos que lembrar que temos uma participação, e a participação é exatamente essa. Através da oração, nós podemos ver a bênção de Deus sendo estabelecida para a igreja. Por isso, então, a oração que já tinha sido recomendada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus 7 e Mateus 26, foi um dos fatores para essa conquista. Isso é, a oração realmente colocada em prática foi um fator para que essa conquista fosse alcançada. Então, olha só, além da pregação do evangelho, os primeiros cristãos notabilizaram-se pela vida de oração. E a pergunta que a gente pode fazer já para nós agora é: será que nós temos orado o suficiente? Será que temos realmente atendido aquilo que o Senhor Jesus nos disse? A oração foi praticada pela primeira igreja, mas deve ser praticada pela igreja atual. E aí, então, diante desses capítulos, do 1 a 12, podemos afirmar uma verdade muito importante. Qual é aquela verdade? Aquela verdade que eu sempre coloco uma frase em vermelho, chamando a sua atenção. Olha só, somente através da prática constante da oração, experimentamos o cumprimento da missão a nós delegada. Olha só, o Senhor delegou para nós uma missão, isso é, proclamar o evangelho aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Agora, somente através da oração, pedindo para ele poder, pedindo para ele capacitação, pedindo para ele orientação através do Espírito Santo, é que nós vamos experimentar o cumprimento dessa missão. E no texto de hoje, isso é, na verdade, nos 12 capítulos iniciais de Atos, nós vamos encontrar 5 destaques sobre a vida de oração que os primeiros cristãos praticaram, mas que servem de modelo para que as nossas vidas também, para que a nossa comunidade, para que a nossa igreja possa estar praticando também. Vamos, então, verificar nesses 12 capítulos quais são esses destaques. Primeiro destaque é que a oração deve ser feita com perseverança. E eu quero colocar aqui, logo no comecinho de Atos, 2 versículos que nos ajudam a perceber como que esse pessoal lá de trás, nossos irmãos, eles foram perseverantes na oração. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Isso é, naquele período em que estavam esperando a vinda do Espírito Santo. Atos 1, 14. Em Atos 2, quando já havia uma primeira igreja funcionando, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se dedicavam, isso é,
eles eram perseverantes, tanto nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas principalmente nas orações. E agora, então, algumas reflexões sobre essa verdade. Os discípulos perseveraram unânimes em oração, juntamente com Maria e os irmãos de Jesus, enquanto faziam o quê? Aguardavam a promessa do Espírito Santo. Lembra que o Senhor Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos em poder. E ficavam em Jerusalém fazendo o quê? Orando, pedindo que Deus revelasse aquela vontade tão especial, aquele plano, né? Colocasse em prática aquele plano, que era o quê? A vinda do Espírito Santo. E a consequência é muito, maravilhosa. A consequência dessa oração foi a resposta que Deus, a vinda do Espírito Santo aconteceu. Deus respondeu a oração e o cumprimento da promessa se efetivou. Deus enviou o Espírito Santo, como nós vemos lá em Atos 2, 1 até 4. Mas uma outra consideração que a gente precisa fazer é que a igreja perseverava em oração. E isso era uma característica dos primeiros cristãos, e eu espero que seja uma característica nossa também, de nós cristãos do século XXI. O que aconteceu quando eles oraram com firmeza? A consequência foi maravilhosa. Muito mais gente foi aceitando o Senhor Jesus Cristo. A consequência foi o acréscimo feito pelo Senhor de novos convertidos. Isso é, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos descansar, porque quem converte, quem salva alguém, não somos nós, não é a nossa palavra. Quem converte e salva alguém é o próprio Senhor. E é interessante que nesse versículo, Atos 2,47, diz que o acréscimo foi feito pelo Senhor. O Senhor mesmo foi produzindo o resultado que aquela igreja pedia, isso é, em oração. Então, o primeiro destaque é que a oração deve ser feita com perseverança, sem desistência. Podemos orar, e Deus, ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. Mas nós temos mais alguns destaques aí para a gente mostrar. E o segundo destaque mostra que a vida de oração deve ter como objetivo viver o quê? Ousadamente. O objetivo dessa persistência em oração é ter uma vida ousada, uma vida corajosa. E eu quero ler 2 textos para que você perceba exatamente isso. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso é, às 3 horas da tarde. E você sabe o que aconteceu lá. O texto é muito grande, nós já passamos por ele, e eles curaram, em nome de Jesus, o quê? Aquele aleijado. Mas é interessante, eles foram orar naquela hora determinada, e aí Deus usou Pedro e João para promover aquele milagre maravilhoso. E aí, você sabe, foram presos e tudo mais. 23, 24, nós lemos o seguinte: quando foram soltos, olha só, porque Deus faz coisas impossíveis, e eles foram soltos. Então, quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo isso, eles não ficaram pedindo: Senhor, nos livre dessa situação, Senhor, faça isso. Não, eles ouviram isso e levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano, tu que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E a oração vai continuando, e eles falam: nos dê agora mais poder, mais determinação para pregar o evangelho. São, então, aspectos importantes, essa coragem, essa determinação, essa ousadia. Eu quero fazer algumas considerações com você exatamente sobre esse ponto super importante. Primeiramente, Pedro e João foram ousados em orar no templo. E oraram e fizeram o quê? Foram usados pelo Senhor, e a consequência foi a cura de um coxo. Mas em nome de Jesus. Não era o poder deles, era o poder do Senhor Jesus. E isso nós conseguimos com a nossa vida de oração. É muito gostoso a gente poder perceber que o nosso Deus ouve a nossa oração e responde à nossa oração.
Uma segunda observação que eu queria fazer é exatamente com relação àquele finalzinho do capítulo 4. A igreja orou pedindo mais ousadia para testemunhar. Não pediu para Deus, nos livra dessa situação. Senhor, a gente está servindo o Senhor, por que o Senhor nos permite passar por essa situação? Não, eles pediram o quê? Senhor, queremos mais ousadia, queremos mais coragem, queremos pregar o evangelho. E a consequência disso é muito interessante, pessoal. É muito legal. Queridos irmãos, o local tremeu. A presença de Deus foi marcante. E o enchimento do Espírito e o testemunho do Espírito fazendo com que aqueles irmãos tivessem o quê? Mais intrepidez para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que bênção. Podemos orar para viver, então, de uma maneira mais ousada. Mas o texto de Atos vai continuando e ele fala, então, que a oração deve ser prioridade para a liderança da igreja, para a liderança cristã. E aqui nós temos no capítulo 6, 3 versículos de uma maneira muito especial que vão mostrar, então, a mente dos nossos queridos apóstolos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 3 e 4. Qual foi a situação? As viúvas daqueles que tinham nascido fora da Palestina estavam sendo esquecidas. Então, houve um certo bochicho, uma certa fofoca, e aí apresentaram aos discípulos, aos apóstolos, essa situação. Eles falaram, espera um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, escolham entre vocês 7 homens. Nós vamos passar para eles a tarefa de ajudarem essas viúvas. E olha só o versículo 6. Quando apresentaram esses 7 homens aos apóstolos, eles oraram e lhes impuseram a mão, dando toda a autoridade para que eles pudessem, então, resolver essa situação tão delicada em relação àquelas viúvas que não estavam sendo assistidas. Que observações podemos fazer sobre esse ponto tão importante? Temos algumas observações também. Primeiro, os apóstolos souberam definir as prioridades do ministério. Eles tinham um ministério bem importante, que era o quê? Testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E a consequência, quando eles definiram, a consequência foi o quê? Satisfação de toda a comunidade. Oraram e disseram o seguinte, nós vamos ficar com o quê? Com a palavra e com a oração. Agora, essa assistência aos necessitados podem ficar com esses 7 homens. E quando eles definiram isso, a consequência foi que a própria comunidade gostou, aprovou, apoiou essa definição e, a partir daí, então, a comunidade ficou satisfeita. Então, havia gente dedicada ao serviço comum, como, por exemplo, nós temos na nossa área de assistência social. Mas, ao mesmo tempo, temos os pregadores, os pastores, os professores de escola dominical, que estão se dedicando ao quê? Ao ensino da palavra e à oração. Uma segunda observação que a gente deve fazer é que, quando eles tiveram, então, o respaldo da comunidade e a eleição de 7 irmãos cheios do Espírito Santo, de sabedoria e, com certeza, cheios de amor também, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, oraram e abençoaram um novo ministério. A imposição de mãos aqui é mais um símbolo, né? Não há nenhum poder, e é bom que a gente esclareça isso, não há nenhum poder em colocar as mãos sobre alguém. O poder é de Deus. Mas nós fazemos isso simbolizando exatamente isso. Olha, eu estou com você, eu apoio você. Pode ir para o ministério que eu estou com você. E a consequência, o que aconteceu? Foi o quê? O crescimento, o progresso, a multiplicação de novos convertidos. No capítulo 6, versículo 7, diz que muitos sacerdotes, veja só, que eram bem enraizados no judaísmo, eles obedeceram a palavra. Por quê? Porque a igreja orou, porque a igreja, então, tomou decisões e, a partir daí, o Senhor providenciou mais pessoas para receber
o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto de Atos, de 1 até 12, continua. E temos, então, mais alguma lição especial para aprender aqui, com dois personagens sempre muito importantes, que a gente muitas vezes esquece de destacar. Quem é o primeiro? Estevão. Quando apedrejavam Estevão, estava ele orando, olha só, ele estava recebendo pedradas, mas estava orando. E orando dizendo o quê? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Oração de perdão, oração de amor. E dizendo isso, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. E aí, passando lá para o capítulo 9, então, na conversão do apóstolo Paulo, isso é ainda de Saulo, para que depois se tornasse apóstolo Paulo, olha um outro personagem que nós já falamos sobre ele. Então, Ananias foi e entrou na casa. Depois de ele ter discutido com Deus, né, falado, Senhor, esse cara aqui não é muito bom, não, eu não vou lá orar. Deus falou, vai lá, Ananias, porque esse eu estou separando para trabalhar para mim. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, agora já era um convertido, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa bonita, né? Ananias, primeiramente, estava um pouco temeroso, mas aí, diante da palavra do Senhor Jesus, falou, Ananias, pode ir, porque eu vou fazer desse homem um porta-voz do evangelho para os judeus, para os gentios e para as autoridades. E Ananias foi e orou, e novamente pôs as mãos sobre Paulo, né, sobre Saulo, dando aquela ideia de que você agora tem autoridade, você tem agora o compromisso de estar ajudando na evangelização de Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Quarto destaque, que é a oração deve incluir o quê? A intercessão. Vamos ver o que nós temos para considerar aqui. Primeiramente, Estevão. Ele intercedeu em favor dos seus opositores. Você sabe que uma das características da oração é que nós podemos e devemos interceder uns pelos outros. E a consequência foi o perdão que pôde oferecer aos seus apedrejadores. Pelos males que eles estavam praticando, o perdão de Estevão foi pedido para Deus para que eles não fossem culpados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles não sabiam o que estavam fazendo. Estavam destruindo, estavam matando alguém que tinha a palavra da vida. A partir daí, então, a intercessão de Estevão é um exemplo para nós. Interceder, liberando perdão para que outras pessoas possam ter comunhão com Deus. Com certeza, alguns daqueles homens que receberam perdão de Deus através da oração de Estevão se converteram, com certeza, porque foi uma coisa assim espetacular que aconteceu. Mas agora, passando lá para o capítulo 9, nós vamos ver o Ananias. O Ananias estava, assim, muito preocupado, mas ele orou pelo ex-perseguidor da igreja. Atos conta de uma maneira muito legal no capítulo 9 que Paulo foi para lá para prender gente lá em Damasco. Mas ele chega lá totalmente transformado. Ele chega lá pregando que Jesus é o Cristo. A consequência foi exatamente essa. Quando Ananias intercedeu por Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, recuperou a vista e foi batizado, isso é, mergulhou nas águas para mostrar que aquela vida passada passou e agora uma nova vida viria para pregar o evangelho. Então, queridos irmãos, a intercessão é fundamental na nossa vida, na nossa carreira cristã. Orar uns pelos outros, orar em favor dos nossos irmãos, orar pedindo que Deus perdoe o pecado de alguém que esteja andando em descaminhos. Mas muito bem,
Vamos chegar até o finalzinho aqui do capítulo 12 e olhar, então, para um quinto destaque, que é a resposta que Deus dá à oração que é feita com fé. O quinto destaque mostra exatamente isso. A oração com fé é respondida. E aqui nós temos um exemplo espetacular, maravilhoso. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era um cara bom dentro do Império Romano. Ele e toda a sua família, olha só, eles eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele não era crente, não era salvo, não era um cristão, era ainda um gentio que conhecia as leis judaicas e conhecia o Deus Criador. Então, ele querendo viver uma vida correta, ele orava, ele pedia continuamente a Deus que Deus aceitasse a vida dele, aceitasse a família dele. E qual foi a resposta? Deus enviou Pedro para que ele pregasse o evangelho. Então, uma oração com fé respondida no dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E exatamente nesse momento, quando ele estava orando, é que Deus pôde mostrar de uma maneira tão especial para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas e que Pedro tinha toda a autoridade para ir até a casa de Cornélio para lhe pregar o evangelho. Isso é, Pedro estava lá em Jope, orando, pedindo que Deus o orientasse para a sua próxima etapa de ministério, e exatamente quando ele tinha orado, o Senhor lhe mostra uma visão espetacular, aqueles lençóis, né, com vários animais e tudo mais, e uma lição importante: eu sou um Deus que não faço acepção de pessoas. A oração de Cornélio foi respondida e a oração de Pedro foi respondida. Vamos fazer alguns destaques aqui para a gente aprender algumas lições para nós. Primeiro, Cornélio orava continuamente e agia coerentemente. Então, uma coisa que nós precisamos aprender aqui é a seguinte: nós oramos, mas nós agimos de uma maneira coerente com o pedido que nós temos feito, com amor, com compreensão, com carinho. Quando nós realmente nos dedicamos à oração, o Senhor percebe isso. E a consequência é a salvação das pessoas. A salvação e a vinda do Espírito Santo aconteceram lá na casa de Cornélio. Por quê? Porque ele orava com fé. E o Senhor respondeu à sua oração. Nós olhamos, então, aquela experiência que aconteceu exatamente com Paulo, com Pedro, com Cornélio e com todo mundo ali. É muito interessante. Pedro orou e aproveitou a oportunidade. Aquela lição que Deus lhe mostrou, que ele não era um Deus que fazia acepção de pessoas, Pedro entendeu. E aí foi com fé para a casa de Cornélio. Lá Pedro orou, aproveitou a oportunidade. E a consequência foi a visão celeste e a lição de que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a grande bênção. Quando nós oramos, Deus responde. E quando, então, Pedro obteve a resposta do Senhor, ele foi para lá e pregou o evangelho. Quando você lê no capítulo 10, versículo 44, é muito bonito esse texto, nós já estudamos ele, mas só quero repetir, só relembrar para você. O que aconteceu é que, enquanto ele falava, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sobre toda a sua família. Que bênção! Por quê? Porque a oração com fé é respondida. Queridos irmãos, são 5 destaques que mostram, então, nesses 12 primeiros capítulos, exatamente que a igreja avançou. Por quê? Porque ela desenvolvia uma vida de oração. Concluir mostrando exatamente isso.
que nós podemos aprender a partir desses 12 primeiros capítulos com a igreja primitiva? O que nós podemos colocar em prática para as nossas próprias vidas? E eu creio que você pode entender e concordar comigo que a igreja primitiva desenvolvia uma vida de oração. E por isso, quando Pedro foi solto da prisão, lá no capítulo 12, ele foi para onde? Ele estava agora solto lá no meio da rua, na madrugada. E ele sabia que tinha um lugar em que as pessoas estavam orando. Ele sabia que na casa de Maria, mãe de João Marcos, ele tinha um lugar para se refugiar. Veja só, na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja estava reunida em oração. Orando porque Deus poderia libertar Pedro. E Deus libertou Pedro. Muito bem. A pergunta que a gente faz agora é uma pergunta para a nossa aplicação pessoal. Como está a prática da oração na sua vida pessoal? Você que está me vendo, está me ouvindo agora, você é um cristão? Ou mesmo que você não seja cristão ainda, como Cornélio, você tem falado com Deus? Você sabe que nós temos duas maneiras de nos relacionar com Deus. Deus falando conosco, e isso acontece através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é maravilhosa, porque é a maneira pela qual Deus quer nos ensinar a viver uma vida agradável a Ele. Uma vida agradável à própria pessoa, a nós mesmos. Porque quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos de Deus são claras, derramadas sobre as nossas vidas. Muito bem, essa é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. E a segunda maneira, qual que é? É exatamente através da oração. Quando nós falamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós colocamos nossos problemas, nossas necessidades, as nossas dificuldades, mas quando nós colocamos também o nosso louvor a Deus. Então, a primeira pergunta é fundamental. Como está a prática da oração na sua vida pessoal? Só você pode responder. E Deus sabe se você tem desenvolvido essa prática tão importante da vida cristã, agradando a Ele, vivendo em oração. E a pergunta que vai mexer conosco em relação à nossa própria comunidade é a seguinte: o que é que você tem feito para que a nossa igreja use constantemente o recurso da oração dada por Deus? O que você tem feito? Você tem se envolvido na área de oração? Você sabe que a nossa igreja, toda segunda-feira, tem o quê? O ministério de intercessão, orando por todos os pedidos que chegam para a nossa igreja. Pedidos de gente da própria igreja, pedidos de gente, parentes do pessoal da igreja, vizinhos do pessoal da igreja, colegas do trabalho do pessoal da igreja. E quando nós nos dedicamos toda segunda-feira à noite à intercessão, é exatamente o que nós estamos fazendo. Desenvolvendo a vida de oração na própria comunidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa realmente fazer com que nós nos alegremos em falar com Deus. Vamos lembrar, Ele fala conosco pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. E nós falamos com Ele através da oração, aquela oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai Nosso. Que privilégio podemos chamar Deus de Pai Nosso. Que a sua vida de oração seja uma bênção e que você seja usado pelo Senhor para que mais pessoas possam receber a bênção do Senhor através de suas orações. Deus te abençoe e até a próxima semana. Muito bem, pastor Itamir, obrigado por mais este estudo, alegria ouvir o irmão, esse entusiasmo para falar da palavra de Deus. E você que está aí nos acompanhando nesses encontros do Conexão no Lar, seja aos domingos à tarde ou outro dia da semana, continue conosco, estamos fazendo uma jornada pelo livro de Atos e isso só vai terminar no final do ano, então ainda temos algumas lições para você e para o seu pequeno grupo ou sua família. Nós vamos voltar na próxima semana, mas antes disso eu quero terminar orando ao Senhor, pedindo pela sua vida, pela sua família,
para que Deus continue guardando a sua casa e te protegendo de todo o mal. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo de estudo da Tua Palavra, obrigado por mais esta lição no livro de Atos, de aprendermos a importância dessa ferramenta fantástica que o Senhor colocou em nossas mãos, que é a oração. Obrigado porque hoje temos um caminho aberto até o Senhor, sem intermediários, podemos chegar até a presença do nosso Deus, levando as nossas necessidades. Por isso, como pastor, eu abençoo esta igreja, todos aqueles que têm sido alcançados por esses encontros, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um desses lares, sobre os nossos pequenos grupos e que esta palavra que nós ouvimos possa produzir frutos na vida desses irmãos. Dê-nos uma semana abençoada, livre de todo o mal, que a graça do Senhor nos acompanhe em todos os nossos caminhos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu espero ver você aqui na próxima semana em mais um Conexão no Lar, deixando um beijo no seu coração e, se possível, esteja conosco nos nossos cultos presenciais. Um grande abraço e até a próxima semana!